Olá, sejam bem-vindos ao Panorama da Biase. Hoje, no Especialista em Ação, vou bater um grande bate-papo com a Amanda Almeida, nossa supervisora de tributos indiretos, muito experiente, com 11 anos aqui na DBase. Amanda, seja bem-vinda ao nosso programa e se apresente. Fale um pouquinho da sua experiência aqui na DBase. Obrigada, né? Obrigada pelo convite de participar, uma grande satisfação, né? Bom, eu estou aqui na DBase há 11 anos, né? Comecei na consultoria de tributos indiretos, né? Onde eu tenho atuado desde então, né? A gente atua com diversos segmentos, né? De empresas, diversos tipos de clientes, e isso pode contribuir significativamente com a experiência, né? Que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, né? Em diferentes cases, né? Esse pensar tributário no mundo corporativo, né? Advindo dessas experiências que eu venho consolidando ao longo dos anos. Perfeito, Amanda. E nada mais importante, né, que assuntos tributários. Eu falo que tributos no Brasil sempre foi um assunto estratégico para todo mundo, desde sempre, inclusive desde quando eu comecei a carreira, e agora a gente vive um momento de transformação, né, Amanda? Nós estamos aí às portas da reforma tributária, né, as legislações aí sendo aprovadas, os regulamentos sendo aprovados, e a partir de 2027 começa para valer. E, Amanda, é interessante que nesse bate-papo a gente vai falar um pouco de hoje, né? Aliás, bastante de hoje, porque Sim. às vezes muitas pessoas estão focadas aí em 2027 e 27 e esquecendo de analisar os tributos que a gente ainda tem hoje, que é o PIS, o COFINS, ICMS e IPI. Isso, exatamente. Eu acho que é um assunto extremamente relevante, porque de fato há uma preocupação muito grande das empresas com relação aos parâmetros novos de CBS, IBS, né, de organizar a empresa, de entender todo o negócio para a reforma tributária. E a gente ainda tem que ter sim esse olhar para créditos, né, para que a gente tenha um melhor resultado, né, isso represente de fato uma economia tributária. Então, a gente tem aí algumas oportunidades que as empresas vêm deixando de observar, né, por conta disso. Né? A atenção está demandada, sim, nesse momento para a reforma, mas a Uhum. gente tem sim que pensar, né, nesses outros tributos para que a gente não incorra em não aproveitá-los, né, deixar essa economia. Exatamente. E a gente tem ali, né, do 27 já começa a CBS, né, sabemos que temos 5 anos ainda, né, do contar do fato gerador para recuperação de crédito, PIS e COFINS, e a gente tem que alertar os empresários para que eles analisem esses créditos, ainda que não há muito tempo atrás já tenham feito essa análise. Não, perfeito, Luciana. Assim, a gente tem mesmo que observar o prazo decadencial desses tributos, né? E assim, existem sim oportunidades, né, que muitas vezes as empresas estão deixando passar por conta mesmo da legislação em si. Porque PIS e COFINS, esse conceito de insumo, ele veio amadurecendo ao longo dos anos. Então, a gente teve, né, o julgado, o tema 779 do STJ, né, que ensejou nos critérios de essencialidade e relevância para fins de PIS e COFINS. Depois a gente teve um outro marco significativo, que foi o parecer normativo 5 de 2018. Nele, a Receita Federal trouxe esses critérios novamente, mas elencou os créditos que os contribuintes poderiam fazer jus. Né? Por fim, a gente tem a Instrução Normativa 2121 de 2022, lá no artigo 176, que já trouxe arrolado ali todos os itens que ela interpreta que se considera como insumos. Então, assim, a gente teve uma evolução legislativa, Uhum. né? E as empresas, elas muitas vezes se preocuparam sim em acompanhar, outras vezes não tanto, né, com tanto afinco em determinados créditos, porque até o próprio mundo corporativo ele tem outras frentes, Sim, outras então outras preocupações. preocupações. Então, por conta disso, esse assunto é significativo para as empresas. E a Existem gente, créditos exatamente, a gente tem bons. observado, né, que o foco tem sido muito na parametrização do sistema, de processos. As empresas, a Debiase mesmo tem feito muitos trabalhos com os clientes de orientação e conscientização da controladoria como um todo, mas seria importante que o empresário olhe, porque o PIS e o COFINS, ele são tributos que são regulados por instruções infralegais, muita jurisprudência. E é muito comum, às vezes, as empresas perderem o controle daquilo que ela tem direito a crédito, principalmente aquilo que não vem
por nota fiscal, né? Às vezes são serviços que ela teria direito, nota fiscal de compra de mercadorias, né? Livro de entradas. Então, é importante que eu veja são os empresários olharem ali, além das notas fiscais de compra de mercadorias, né? Identificarem as jurisprudências, né? Que são válidas, a legislação, para fazer esse levantamento. E Amanda, nesse trabalho, né? A sua equipe, como é que a gente tem atuado com a nossa equipe de tributos indiretos no levantamento desses créditos? Então, Luciano, são diversos os créditos, né, que são trazidos aí pelo artigo 176. Na verdade, é um filtro muito amplo que é feito, né, porque a gente considera, né, a base documental da empresa, a gente considera também a questão contábil, que é o coração, né, do insumo, né? Exatamente. Então, assim, a gente considera, assim, esse olhar contábil, entender o gasto e entender como ele se classificaria para os critérios de essencialidade e relevância, né? Nesse sentido, a gente tem alguns gastos que a gente vem, assim, recorrentemente detectado em campo, né? Que as empresas não têm utilizado como crédito. Então, são gastos com equipamento de proteção Uhum. individual, a gente tem. E o EPI é uma coisa já É antiga, né? antiga, Foi antiga. uma das primeiras jurisprudências depois do PIS e COFINS, não? Exatamente. É que a gente tem, assim, muitas vezes ele está classificado ali em conjunto com uniformes e EPIs, né, a conta contábil. E a gente precisa fazer um recorte importante, que é o uniforme ainda não está elencado, acho que também não vai ser, né, pela IN 2121 Sim. de 2022, apenas os EPIs. Então, óculos de proteção, por exemplo. A gente tem também materiais de limpeza industrial, né, que são aquelas toalhas que as empresas utilizam para limpar as máquinas, né? Aquilo é considerado como insumo para fins de creditamento. A gente tem também aquela questão ambiental, né, gastos que são decorrentes, De né, obrigações ambientais, né? ambientais, Legislações. descartes. E assim, você citando alguns itens interessantes, é aonde, né, os empresários costumam perder os créditos. E tem a questão que é muito comum no nosso trabalho, que a gente, né, faz um trabalho ali de revisão orientando no sistema Farol, certo? E a Perfeito. gente elenca ali os créditos que já são pacificados, créditos que têm eventuais discussões e aqueles mais agressivos. E como você vê que as empresas, né, têm, dentro do nosso trabalho, aproveitado esses créditos, né? E quais os créditos que, além desse que você falou, que as empresas costumam perder e deixar dinheiro na mesa? Né, os créditos que a gente vem considerando geralmente são os créditos verdes, justamente verdes que a gente fala, conservadores, Verdes né? são, Que, são aqueles créditos sinais verdes, né? isso, o sinal verde quer dizer que ele está totalmente amparado pela legislação, né? Na maioria das vezes, esses créditos mesmo que a gente está citando, eles são classificados dessa forma, né? E a gente vem acompanhando a jurisprudência ainda com alguns outros, né? Por exemplo, gastos com pessoal, com convênio médico, que ainda não está totalmente pacificado, né? Ainda tem discussão judicial a respeito do assunto, né? Então a gente vem acompanhando essas discussões e orientando. E aí vai depender, Luciano, Do apetite do de risco, apetite ao risco ao risco do. que a empresa quer ter. E Exatamente. aí, Amanda, é importante também a gente frisar, a gente tem cases muito interessantes de empresas que fizeram uma análise recente e a gente identificou créditos relevantes para essa empresa que poderiam passar despercebido, ainda mais porque quando virar a CBS, a tendência é que essas empresas não esqueçam, deixem de lado o PIS e COFINS, porque vai deixar de ter obrigação acessória a partir de janeiro, Sim, e é aquele item que vai ficar 5 anos tendo análise, tendo lá o fato gerador, né, podendo o fisco vir a fiscalizar, né, essas contribuições, sim. e dentro dessa análise a gente tem cases interessantes que você poderia citar, em termos de número. Eu lembro que a gente bateu um papo recentemente de uma empresa que saiu de menos de 1 milhão para 11 milhões de crédito, foi isso? 11 milhões de créditos Iam deixar 10 apurados. milhões de créditos na mesa. Sim, são 11 milhões de créditos apurados, né? E são créditos, assim, verdes, né? Uau! Créditos que estão previstos na legislação e é aquilo, né, que a gente vem falando. É o olhar da legislação, sim, somado ao dia a dia da empresa, somado aos parâmetros de sistema, que vão levar esse crédito para a escrita. Mas o que você atribui esse descuido, né? Porque são valores relevantes.
Eu acho que pode ser também a mudança de pessoal, às vezes a troca de profissional ali, ou às vezes o fato de se focar naquilo, como eu falei, que é líquido certo somente, que eu falo compra de matéria-primas, Sim. que são notas fiscais de compra, né, que está ali no XML somente. É, primeiro que as empresas dão essa atenção especial aos créditos básicos, né? Que a gente classifica no fiscal geralmente como compra para industrialização. Então, esse é o primeiro recorte, né, que faz com que não hajam os demais créditos, vamos falar assim. E aí a gente tem também as questões internas, por exemplo, a empresa troca o ERP, né? A parametrização Sim, não foi tão é eficaz, muito deixou comum de coisa de levar fora. determinado crédito. Então, esses são fatores que somados, eles vão, né, acumulando aí créditos bons, créditos legais que a empresa não apropria e também porque a rotina fiscal às vezes não permite que seja feito um compliance, né, de Exatamente. identificar se de fato o parâmetro atende, se é determinado crédito ele está subindo e também em outra questão que alguns gastos eles não são Recorrentes, recorrentes, é muito comum. exatamente. Eles não são recorrentes, mas quando ele acontece, ele tem um valor expressivo, vamos falar, é uma mão de obra temporária. É um gasto que né, é aplicada, claro, na produção ou na Uhum. prestação de serviço. É um crédito bom, mas ele acontece, em via de regra, né, eventualmente. Isso faz com que a empresa perca essa Possibilidade ou essa possibilidade. oportunidade de crédito. E Exatamente. vale lembrar que o que vai acontecer com esse crédito a partir de 27, né, mano? Ele vai ser totalmente compensado com CBS. E Perfeito. ali, o que que é importante? O CBS vai ter uma sistemática muito mais simples, né, em termos de apuração, ou seja, vai ser crédito pleno com débito pleno, e as empresas poderão, eu entendo que vai gerar menos, discussões jurídicas, vai ser um imposto mais perdão, serão tributos mais fáceis de apuração, porque não vai ter aquelas interpretações legais e infralegais do que pode não compensar o crédito. Mas é importante porque primeiro a gente não sabe a alíquota, né, Amanda? Tá falando em Sim. 8,8, 9, 10. Cada dia que a gente acorda, existe aí um chute científico aí do governo. Ele sinalizou aí com CBS, CBS na casa de 28, mas a gente nunca sabe o apetite. E é Perfeito. importante a empresa vir robusta com os créditos PIS e COFINS, porque a utilização é automática para o CBS, não? Isso, na verdade, vai ser feito um pedido, né, como uma Perdicomp que nós temos hoje, para Uhum. fazer essa compensação. Então, a gente tem duas vias: ou a gente pede ressarcimento, né, em espécie, ou mesmo o transporte para créditos para utilização com CBS. Então, o caminho para a CBS é mais tranquilo que de IBS, né, que a gente vai ter que ter homologação aí por parte do fisco para Sim, poder utilizar isso no futuro. mas ainda assim, que seja um sistema administrativo tranquilo, eu costumo dizer que, como as empresas vão estar focadas, a equipe de controladoria esteja focada em CBS, na adaptação, o risco de você esquecer coisas É boas grande. para trás é grande. Amanda, vale a pena lembrar também que a gente está falando, né, crédito, PIS e COFINS são empresas do lucro real, mas a partir de 27 o CBS vai dar direito a crédito também para quem é presumido. Não vai ter mais diferença de apuração entre o lucro presumido e o lucro real para a CBS. Então, existe ali uma normativa que permitirá às empresas fazerem um levantamento, as empresas comerciais, industriais, até de serviços que tenham itens, né, em seus inventários que, que vão ser vendidos e tributados pelo CBS a partir de 27, que faça esse levantamento e tome crédito de PIS e COFINS em dezembro de 26, para que possam utilizar esse crédito para compensar o CBS 27. E é muito comum, Amanda, eu já observo isso também, para fins até de contabilidade, algumas empresas presumidas não, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, não tem um controle ali do seu inventário de uma maneira precisa, das suas compras, dos itens que estão no inventário na virada do ano. E eu recomendo essas empresas a fazer esse levantamento, né? A DBA está aqui para ajudar nesse processo, para que elas venham identificar naqueles que estão nos seus estoques na virada do ano,
que, por fins, como vão ser tributados em 27 pelo CBS, terão direito a crédito PIS e COFINS na virada do ano. E aí, Perfeito. Amanda, a gente falando aqui de PIS e COFINS, podemos falar também do IPI. O IPI é um caso, eu falo que é um caso que se falou que ia ser extinto e não foi, por conta da Zona Franca de Manaus. E como é que ficam as empresas que têm crédito de IPI e como é que fica a tributação de IPI a partir de 27? A gente vai ter, sim, uma tributação diminuída à alíquota zero, né, do IPI, né, com exceção aos itens que também são produzidos na Zona Franca de Manaus. E para fins de IPI, a gente também tem um crédito aí bom que as empresas costumam deixar passar, que são das aquisições de atacadistas não contribuintes. Também crédito que a gente classifica como verde, né? Os créditos Farolzinho verde. seguros, né? Pacificados. Seguros e pacificados, está previsto lá no artigo 227 do regulamento do IPI. Uhum. Né? Então, compras de material, de matéria-prima, materiais secundários, né, e material de embalagem, eles fazem jus a esse crédito e é com base em 50% da alíquota nominal. Então, a gente tem esse crédito que é bom e o futuro do IPI é esse, que vai ser tributado à alíquota zero, com exceção aos itens fabricados na Zona Franca. E a gente fala dos itens não fabricados na Zona Franca. Na verdade, os itens fabricados fora na Zona Franca, né? Cuja haja Isso, fabricação de empresas na Zona Franca de Manaus. E aí, perfeito. Amanda, o IPI pode ser utilizado para compensar com outros tributos, porque o que vai acontecer? Vai ser a alíquota zero, vai ter um crédito acumulado, que você pode se Perfeito. utilizar para compensar outros tributos federais. Exatamente, a gente tem lá a IN 2055, né, que trata dessa questão do ressarcimento do IPI, que pode ser feito por Perdicomp também, Uhum. e a gente tem essa questão, né, ou da compensação com outros tributos federais ou o ressarcimento em espécie. É lógico que demora um pouco mais, né, que a gente sabe que essas coisas são um pouquinho mais demoradas, precisa passar pela homologação da Receita Federal, né, o processo é Uhum. todo eletrônico, né, a gente tem o PeroWeb hoje que auxilia, né, que é a ferramenta atual, Ficou muito mais fácil. muito mais fácil, mais didático. E aí ele pode ser feito nessas duas modalidades. E aí, passando um tema que eu acho que para mim o mais delicado de todos, que é o ICMS. O ICMS, a mudança para o IBS, a gente só em 2029 que o IBS entra para, né, com alíquotas crescentes a partir de 29 até 2032. Temos o ICMS aí regredindo a alíquota na mesma proporção, mas a gente também, como a gente não tem a alíquota de CBS definida, a gente também não tem do IBS. E para mim, o fato de ter o comitê gestor no meio do caminho, na questão da aprovação do ICMS, Amanda, eu vejo que é o tema mais delicado. E Perfeito. às vezes a empresa está pensando assim, não, mas é só lá em 29, eu tenho tempo para pensar nisso. Eu costumo dizer que alguns itens, né, principalmente compras de imobilizado, têm impacto a longo prazo para o ICMS. Né? Tem o SIAP Sim, e algumas, até as oportunidades que as empresas têm que analisar e não deixar para a última hora. Eu falo que ICMS é o imposto mais, o tributo, o imposto mais complexo que tem, porque hoje sim. temos 27 legislações. O IBS vai ser uma só, para todo mundo, vai ser imposto pago no destino. E eu queria que você comentasse um pouco, Amanda, sobre, de maneira geral, porque na minha visão, Amanda, vai ter uma mudança de paradigma muito grande. Eu acho que, como gestor, vai ter um grande trabalho de fazer essas análises, porque vão partir de 27 legislações diferentes para uma única, Sim. com créditos apurados de maneira diferente por estados. E eu queria ouvir sua opinião, como é que você vê essa mudança e quais são as grandes preocupações que as pessoas jurídicas vão ter que ter com o ICMS? Nossa, a mudança é significativa, né? Seja mesmo por essa questão, né, da consolidação, nenhum regulamento, né, de IBS, o que a gente tem aí, né, de legislação para 27 estados diferentes formas de apuração, agora a gente tem, né, unificado no IBS, uma questão, né,
de interpretação. Acredito que o regulamento ainda não esteja assim totalmente pronto, como as pessoas costumam dizer, não, o regulamento está pronto, não, não está, né? A gente tem os órgãos de classe que foram, né, convidados para contribuir com algum ponto que tenha ficado aberto, né, que eles entendam que esteja aberto. Então, acredito que mudanças surgirão ainda no regulamento. E para fins de ICMS, continua ainda, né, essa questão, né, de olhar para esses créditos. Né? Eu acho que é importante a gente, né, dizer isso, né, por conta da questão da economia tributária que significa para os empresários, né, e a própria Exatamente. mudança Não, e de outra, né? Nós paradigma. vamos continuar com a alíquota cheia até 28. 29, a alíquota do ICMS começa a cair. Então, seu Perfeito. crédito acumulado a ser compensado com o ICMS, você vai ter um ICMS menor a pagar com uma alíquota menor se você tiver esse crédito acumulado. E a partir de 32, a gente fala, mas está longe, né? O governo criou uma sistemática dos créditos de ICMS acumulado para compensar em 240 40 meses. É um meses. empréstimo compulsório, na minha opinião. É. Né? Eu acho que isso, Sim, sinceramente, eu acho isso um absurdo. E tem correção monetária nesse empréstimo? Vai ter atualização? Não. não, não. Então a pessoa pode ter, sei lá, 10 milhões de crédito em 32, aí ela tem 20 anos para Para compensar e esse crédito é o compensar, valor original. é, dividido em 240 parcelas iguais Olha, se vocês mensais. conseguirem fazer um financiamento assim, sem juros, né, Amanda? 240 meses, conta para mim, porque o governo está conseguindo. Né, nós Perfeito. estamos financiando o governo, os governos estaduais e municipais, né, em 240 prestações, a taxa zero, Perfeito. né, sem correção. E considerando essa, e é uma perda, você imagina, nós estamos falando aí de a Sim, Selic hoje está 15%. Você imagina você deixar na mesa aí correções. E aí qual é a preocupação, Amanda, que você enxerga? Eu enxergo várias, né? Que o empresário tem que se atentar para a questão do semestre, porque, na minha visão, e eu vejo que ele vai ter que já começar a entender os créditos que ele está apurando na operação. perfeito. Eu vejo também que aquilo que ele está acumulando de crédito tem que correr para fazer esse levantamento e Sim, fazer a compensação, né? CREDAC, fazer o pedido de fazer o ressarcimento, se pedido. no caso não houver possibilidade, tentar negociar esse crédito com aprovação para negociar. Eu acho que é um momento Sim, importante. E eu vejo também a questão de planejamento tributário. De repente você tem uma operação, operações intra-companies que você pode ali, de repente, compensar um crédito com sim. outras. Sim, essa questão do crédito realmente ela precisa ser estudada, a empresa precisa entender, né, o impacto da reforma, né, e como essa questão do ICMS vai ser distribuída ao longo das unidades, né, para quem tem várias filiais, Sim, né, então acho que é um estudo importante, o momento é agora, né, de fazer, e também essa questão de colocar o crédito possível, né, para dentro da escrita fiscal, né, para que ele possa ser homologado utilizado e antes de utilizado. 29, porque a partir de 29, né, o ICMS vai ter uma redução de 10, gradual de 10% da sua alíquota, até 60, né? Exatamente, e isso até 60 em 2032. 32, então estão falando, vamos falar de uma alíquota interestadual, infraestadual, dentro do estado, né? Melhor dizendo, dentro do estado, que a alíquota cheia de 18, lá em 32 vai chegar com 60% de 18%. E a gente, como a Perfeito. gente não sabe a alíquota de IBS, a gente não sabe qual vai ser o impacto nesses créditos. E lembrando que a gente falou dos 240 meses. E tem também a crédito CIAP, que eu acho que vai ter que interferir muito no investimento das empresas, na aquisição de imobilizado, porque o CIAP ele não vai precisar passar por esses 240 meses. Você enxerga que esse período aí de 240 meses é um absurdo também, né? Ai, com certeza, Luciano, 240 meses, né? A gente está falando aí de, né, desvalorização do dinheiro com o tempo, primeira coisa, né, que a gente tem aí de preocupação. E a gente também está falando aí do financiamento, né, do Estado, propriamente dito. A gente sabe aí, né, Os estados estão que os estados estão quebrados. quebrados e com isso, né, O que é difícil a gente falar que o Estado está quebrado, com uma alíquota de 18% por dentro do ICMS, que na verdade chega a quase 22%. Com a mudança do órgão, né, da unidade da federação, qual vai ser recolhido o imposto, que é que hoje é no estado produtivo para o estado consumidor,
ele vai ter que fazer uma ginástica, porque você vai ter crédito que você pagou para um estado como São Paulo, produtor, que você vai ter que abater de crédito, vai ter que fazer uma conta de chegada para os outros estados. E eu vejo também, Amanda, que eh, Sim, eu acho que vai gerar bastante discussão judicial, não? Porque é um empréstimo compulsório, é uma tributação indireta, porque você não tem sim. a atualização monetária, a correção desses valores. E você concorda? Você vê que vai se gerar ali discussões judiciais ou teses a respeito disso? Sim, porque, né, a gente está aí nesse contexto, essa mudança é significativa economicamente para as empresas, né? Para elas É, deixarem simplesmente passar um crédito, né, nessa proporção, né, nesse período de tempo. e a gente tem que olhar também não só para o CMS da própria operação, mas também as substituições tributárias, que dão direito a Sim. crédito também de CMS, que acaba entrando também na apuração normal. Isso, agora a gente voltando a falar da apuração, né, tal como ela é hoje, a gente tem, né, as aquisições, né, em que o item é sujeito a ST e não vem destacado no documento fiscal o valor do imposto, e por isso muitas vezes as empresas deixam de aproveitar, mas também é um crédito bom, né, um crédito verde, né, que a gente pode ver lá no artigo 272 aqui do Regulamento de São Paulo, né, e as empresas deixam passar exatamente por isso, né, não tem o destaque, né, com a reforma tributária, né, e o início da vigência de IBS, a gente está vendo uma movimentação muito grande dos estados na exclusão de itens da ST. Então, a gente viu uma movimentação muito grande aqui em São Paulo, né, Portaria CAT 68 de 2019, que traz os itens sujeitos a ST. Então, a gente viu materiais de construção, diversos itens de supermercado, todos saíram da ST, né? Então, vale a pena as empresas elas acompanharem, né, essa movimentação, essa mudança, até mesmo porque, né, a saída da ST traz uma outra obrigação. A empresa precisa fazer o levantamento dos seus estoques, né, e apurar o valor do crédito a que teria direito, né, tal como é a legislação vigente menciona. É, é, entrando um pouquinho no SEAP, né, que eu queria só destacar que se você tem crédito de SEAP, o que que acontece? Ele entra na apuração normal, né, quando você aproveita um 48 avos, mas você pode ter um caso de um equipamento comprado em 2031, e se você tem um crédito lá de SEAP corrente, e ele vai poder ser utilizado normalmente para compensação de IBS sem entrar na conta de 240 avos. O que eu entendo que o governo queira com isso é evitar ali a queda de investimentos, as empresas deixarem de comprar itens, esperar entrar a IBS full para comprar uma máquina nova ou refazer uma melhoria nos seus processos produtivos, porque realmente que compra de imobilizado, ativos, máquinas, equipamentos, é um Perfeito. desembolso muito grande, né? E às vezes Sim. você jogar isso em 240 alvos, você mata o investimento, né, de qualquer empresa que queira fazer isso a longo prazo. E por fim, Amanda, a gente tem também a questão dos benefícios ICMS. Muito se falou como ficaria as empresas que têm benefícios ICMS, seja por uma questão de crédito presumido, né, crédito outorgado, questão de redução financeira. Muitos estados, né, o governo, com a IBS, o governo ele vai eliminar a guerra fiscal dos estados, e de verdade eu discordo dessa, dessa estratégia, porque eu acho que competitividade faz bem para todo mundo, inclusive para os estados. Tem uma visão que quanto o Estado puder competir mais, ele vai aprimorar seu sistema tributário e também suas estruturas para receber um novo contribuinte, uma nova empresa. Investimento, né? E no começo eu lembro que falava-se muito como é que os estados vão sobreviver, em alguns estados menos favorecidos, sem esse benefício fiscal, né? Ninguém sabia exatamente como ia ficar. E agora o comitê gestor sinalizou que, na verdade, será ele que vai compensar Tem essa um perda de fundo, né? benefícios com um fundo que a gente Exatamente. não sabe como vai funcionar direito. Exatamente. Qual será o critério para crédito? Você acredita que vai ter tem um processo de homologação para isso, não? Acredito que vai ter sim um processo de homologação, né, para
para entender, né, esses benefícios, onde eles estão, né, E concentrados, cada estado né? tem o Cada seu, estado é muito particular, né? Cada estado tem o seu. A gente tem bastante benefício em Minas Gerais, em Santa Catarina, no né? No Espírito Nordeste, Santo. Espírito No Santo, Espírito Santo a gente tem, então assim, e são benefícios complexos Goiás também tem muito. que fazem né, total diferença para o empresário que ali está estabelecido. Então, talvez pensando estrategicamente, depois, né, da saída aí em vigor desses benefícios, talvez para ele não seja mais vantagem estar naquele determinado estado, e aí ele vai, né, migrar para um outro. Exatamente. Acho que a grande dificuldade do comitê gestor, eu acho que até encaixa ali os 240 meses aí de prazo para gerar esse fundo, né? Porque você pensa o seguinte, né? A grande dificuldade do comitê gestor é identificar, na minha visão, né? Os benefícios que cada estado concede para cada tipo de produto. E a gente tem diversos, né, Tem, Luciano? A gente tem, desde a ordem tributária, né, benefícios fiscais de ICMS, a gente também tem benefícios financeiros calculados sim, em em cima do relação pagamento, de né? ICMS, Um exatamente. recolhimento. Às vezes a Bahia tem um crédito muito forte financeiro, se eu não me engano, mas é que tá. E eu acho que a gente fala isso para o empresário porque muito se fala, né? Qual é estrategicamente, isso faz parte de um planejamento tributário. É lógico que a gente tem que esperar um pouco como é que o comitê gestor vai apurar, né? Vai identificar essas possibilidades de compensação, qual é o montante Perfeito. disso, mas é uma coisa que a gente tem que mostrar com atenção, começar uma análise desde já das operações, porque essa decisão que você falou, compensa eu continuar com essa operação nesse estado, compensa ir para um estado que esteja mais perto do meu mercado consumidor. Eu acho que é uma análise muito forte e tem sido até uma observação das auditoриas independentes, inclusive, né, eu como auditor independente, existe uma obrigação de menção nos trabalhos de auditoria independente, como, né, a questão como é o impacto da reforma tributária nos negócios. Eu queria um pouco da sua visão, então, se você fosse fazer um prioridade zero, no que a gente poderia ajudar as empresas, o que o empresário, o pessoal da área de tributos, né, a controladoria tem que olhar? Olha, com certeza, né, dado esse momento que a gente está vivendo, é um momento histórico para a área tributária, mas com certeza essa revisão de créditos, né, ela é imprescindível para que o empresariado não perca, né? Isso vai sim ajudar de alguma forma no fluxo de caixa, né, no setor, Exatamente. né, que eu acho que é tão bem-vindo nesse momento. Então, assim, esse período decadencial, ele é um período que deve ser sim examinado conjuntamente com a equipe contábil, né, que vai ajudar a dar subsídio para caracterização como insumo, né, desse gasto. Né, isso falando de PIS e COFINS, eu acredito também que a gente precise desse esforço para os outros tributos, também para ICMS e para IPI, de maneira que, né, os créditos que são legais, a empresa usufrua disso, né, do que é permitido em lei. E eu falo ainda mais para o contribuinte que identificar um aumento da carga após a reforma, e lembrando que até agora o governo federal, ou seja pelo CBS, ou seja pelo IBS, com split payment, o imposto vai ser pago ou após um período do fato gerador pelo contribuinte fornecedor, ou através de retenção pela plataforma de pagamento quando o cliente for pagar, seja cliente pessoa física ou jurídica que for pagar para o fornecedor, né, para o vendedor de bens e serviços. E o governo ainda não sinalizou uma possibilidade aí de parcelamento desses tributos. Então, eu entendo Sim, que o impacto no fluxo de caixa dos contribuintes em geral vai ser muito grande, porque é muito comum, sim. às vezes, empresa precisando de um capital de giro, a gente sabe a situação do país, taxa de juros lá em cima, às vezes a empresa administra um pouco a questão tributária para fins de fluxo de caixa. E acho que aí, na minha visão, o levantamento desse crédito pode dar uma aliviada, a utilização desse crédito, uma aliviada nesse processo de transição até a normalização de um fluxo de caixa por conta até do split payment. Ah, perfeito, Luciana, é isso mesmo, né? Esse levantamento de crédito, ele dá, sim,
Fôlego, respirar, né, esse fôlego fôlego que o financeiro, empresariado né? precisa, né, e também coloca as claras, né, se em xeque, né, se todos os procedimentos que foram adotados ali no decorrer desses 5 anos, se eles estão coerentes, né, É, condizentes com o que de fato ocorreu, né. exatamente. Lembrando que isso é um fato, né? O fato do PIS e COFINS terminar o ano que vem, o prazo de 5 anos continua valendo. E o prazo não se renova com o PIS e COFINS, né? Às vezes a pessoa pode se confundir, não, eu vou começar a contar 5 anos a partir de 27. Não. O prazo decadencial continua o mesmo, É, não muda contado nada. do fato Não gerador. muda nada. Amanda, obrigado por esse bate-papo. Eu que Acredito que tenha sido agradeço. muito esclarecedor para a nossa audiência e sempre convidada, Amanda, com muita experiência aqui na DBAS, muita competência. Obrigado mais uma vez, Amanda. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e eu fico à disposição. E se você gostou do nosso bate-papo, deixe o seu like e acompanhe nosso canal Panorama DBAS no YouTube. Até mais.